E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Nunes e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente adoro, que é a transição para o século XX e a Primeira Guerra Mundial. A gente fala sobre a transição do século XX e sobre esses dois assuntos em conjunto, justamente porque vai ser nesse processo, nessa transição, que a gente vai ter a grande causa ou as grandes causas da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, a gente tem que pensar aqui, durante esse período de fim de século XIX, início do século XX, a gente está passando pela Belle Époque, a Belle Époque, que, segundo Eric Hobsbawm, é a Bela Época porque os países que estão à frente do processo de dominação mundial e internacional estão em um período de paz. Uma paz chamada de armada. Paz armada. Por que paz armada? Porque, apesar deles estarem passando por um longo período de paz desde a época de 1871, eles estão, ainda assim, investindo massivamente na indústria bélica, ou seja, na indústria de produção de armamentos, de armas e de material de guerra de fato. Tranquilo? Então, entender essa transição é entender porque lá em 1914 a gente teve Gavrilo Príncipe matando o Francisco Ferdinando e a sua esposa, a princesa Sofia, dando início ao conflito da Primeira Guerra Mundial. E por que a Primeira Guerra Mundial vai acontecer dessa forma tão rápida e tão massiva? Vamos lá. Falar da transição do capítulo 20, capítulo 20, tudo bom? Do capítulo 20 da história da humanidade, do século 20, é justamente pensar a preparação para os conflitos mundiais, já que a Segunda Guerra Mundial é uma grande continuidade do que foi a Primeira Guerra Mundial e de como se acabou a Primeira Guerra Mundial, e falar sobre as mudanças na relação dos países, tranquilo? Porque assim, a gente vai ter algumas questões, e dentre essas questões é uma coisa que a gente chama de política de alianças. Ou seja, as pessoas que vão estar à frente dos blocos da Guerra Mundial e como elas vão se construir. Por que a Tríplice Entente vai ter França e Inglaterra? Por que a Tríplice Aliança vai ser aqueles impérios lá do centro da Europa, né? Os impérios centrais que a gente chama também. E o que vai acontecer após esses conflitos, principalmente no processo do entre-guerras. Tranquilo? Alguns desses acontecimentos serão, primeiro ponto, a Guerra Franco-Prussiana. Isso vai estar totalmente relacionado com a unificação da Alemanha. A Guerra Franco-Prussiana vai gerar uma coisa que a gente chama de revanchismo francês, que é a primeira causa da Primeira Guerra Mundial que a gente está falando nesse momento. Por quê? A Guerra Franco-Prussiana vai ser, dentre outras causas, pelo território da Alsácia-Lorena, que tem uma grande quantidade de germânicos vivendo nela, e na cabeça de Otto von Bismarck, a gente deveria, no caso eles, a Alemanha, os estados germânicos, que deveriam começar a ter o controle dessa região. Levando em consideração também, uma coisa que a gente deve levar em consideração, é justamente que Otto von Bismarck, ele vai estar à frente de muitas questões relacionadas à Primeira Guerra Mundial também. Teremos a Conferência de Berlim no ano de 1885, que vai ser o processo de partilha da África. Essa partilha da África que vai começar a trazer alguns conflitos diplomáticos entre os países europeus, justamente porque esses países que se unificaram ao fim do século XIX, como como Itália e Alemanha, vão começar a ficar atrás no processo de neocolonialismo, por exemplo, de países como França, Inglaterra, Bélgica e assim por diante. E eles não vão achar justo certas coisas. E por mais que a Alemanha e os estados germânicos fossem bem economicamente, se você não tem colônias em período de neocolonialismo, você não tem basicamente nada. E a gente tem a noção da política de alianças. E para explicar a política de alianças, é importante que vocês tenham em mente alguns pontos da Primeira Guerra Mundial, a partir do momento que vai ser essa política de alianças que vai gerar a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança.
Tranquilo? Uma coisa que é importante você pensar é o conceito da palavra intente ou la intente cordiale ou o entendimento de cordialidade. França e Inglaterra, desde que o mundo é mundo, se odeiam. Desde que o mundo é mundo, França e Inglaterra estão constantemente em conflito entre si. E aí, o que é que vai acontecer? No século XIX, quando a gente começa a ter essas questões em relação ao processo de construção do neocolonialismo, França e Inglaterra vão unir forças contra principalmente o Império Alemão. Tranquilo? E o Império Russo vai entrar nesse rolê justamente por causa de sua territorialidade. A Rússia é um dos maiores países do mundo, certo? Se não for o maior país do mundo em questões territoriais. E justamente por causa disso, a França vai começar a investir em muitos pontos do Império Russo para começar a seduzir o czar a se associar a eles. E aí a gente tem a formação da Tríplice Entente: França, Inglaterra, Império Russo. A gente ainda fala sobre a Rússia, que era a monarquia absolutista, a Rússia que só vai fazer a sua primeira constituição no ano de 1905 e que vai criar a Duma que vai ser o parlamento só no século XX, um país extremamente agrário, e a França vai ver uma oportunidade de investir na indústria russa nesse primeiro momento. E por que vai acontecer a Tríplice Aliança com o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, certo? No primeiro momento, Itália. Por quê? A Alemanha e a Hungria faziam parte a Hungria não, a Áustria, né? A Áustria e a Hungria faziam parte do que a gente chama de Confederação Germânica. Então, o Estado austríaco não passou a fazer parte da Alemanha porque, ao fim do processo de unificação alemã, a gente teve um conflito entre Áustria e Prússia, porque a Áustria não queria entrar em conflito com a França e outras razões também que vão muito além do processo econômico e do processo político, que Otto von Bismarck queria uma situação para começar a unir os estados alemães, tranquilo? A Itália, que vai ser justamente um dos últimos países a se unificar, mas que não vai entrar diretamente na guerra e vai mudar de lado no ano de 1915, enquanto a guerra já está acontecendo. E dentro desse processo, outro império vai entrar, que vai ser o Império Turco Otomano. Daí, se o Brasil vai fazer parte da Primeira Guerra Mundial? Vai. E ele vai fazer parte da Primeira Guerra Mundial matando golfinhos. Mas essa é uma história para mais para frente. Daqui a pouco eu explico isso para vocês. Vamos entender primeiro alguns pontos do contexto dessa Primeira Guerra Mundial. O século XX é um século extremamente turbulento. É um século de complexidade de relações internacionais. Tranquilo? É um século que também vai gerar certos pontos de questionamento em relação a muita coisa. E esses questionamentos vão ter início justamente por causa das guerras mundiais. E aí, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o grande contexto disso tudo? E falando sobre mais algumas causas desse processo. Primeiro ponto, a gente tem a Revolução Industrial. Isso vai gerar uma corrida por mercado consumidor, quase que incessante, na cabeça dos queridos europeus. Essa briga e essa corrida por mercado consumidor vai gerar outro ponto de extrema importância e de extrema sensibilidade, que é o imperialismo. Esse imperialismo também vai ser relacionado com a Revolução Industrial, porque através do imperialismo acreditam que se consiga mercado consumidor, e não só isso, como também as bases para a fomentação de uma indústria nesse primeiro momento. Tranquilo? Além disso, temos o revanchismo francês e as unificações, e também temos a Belle Époque e a Paz Armada, que eu já expliquei para vocês o que é a Belle Époque, o revanchismo francês relacionado justamente à Guerra Franco-Prussiana. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre isso foi o seguinte: a Prússia venceu a França, tranquilo? E no Palácio de Versalhes, no Salão dos Espelhos, o rei Guilherme foi coroado rei da Alemanha e foi-se formalizado a unificação da Alemanha e a formação do Estado alemão. Entenderam por que nesse primeiro momento a França não gostava muito dos alemães?
É isso. Até porque o Palácio de Versalhes é a grande representação do poder francês, do poder monárquico francês. E o Salão dos Espelhos é o salão, eu acho que é o salão mais importante, onde aconteciam os bailes e assim por diante. Tranquilo? Vamos seguir. O processo dos nacionalismos, pan-germanismo e pan-eslavismo. Isso vai gerar o pontapé inicial imediato. Porque, além disso, a gente vai ter a questão balcânica. E durante a explicação da questão balcânica, eu vou explicar para vocês essa questão do pan-eslavismo e do pan-germanismo. Deixa só eu mudar a cor da caneta. Vamos lá. Aqui a gente tem Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Romênia, Bulgária, Albânia, Grécia, enfim. Isso aqui são os Balcãs. Tranquilo? O que é que vai acontecer? Essa bandeira aqui que tem 2 brasões é a bandeira do Império Austro-Húngaro. Tanto o Império Austro-Húngaro como essa aqui é a bandeira da Alemanha, né? A Alemanha são estados germânicos, por isso que o nome da Alemanha inglesa é Germany. Tarará. E aí, a gente tem justamente essa noção. Se você perceber essa setinha que está na bandeira, você vê que ela está em cima da Sérvia. A Sérvia, que é eslava. Outro país que é eslavo, a Rússia. O pan-germanismo vai pregar justamente a unificação de todos os estados germânicos. E o pan-eslavismo, a cooperação entre todos os estados eslavos. E se você perceber bem direitinho mesmo, a Sérvia está sendo ocupada por um estado germânico. Gente, isso é o que vai ser é onde o barril de pólvora vai estourar. Preste atenção. Temos aqui a Bósnia, temos aqui a Sérvia. Francisco Ferdinando resolveu fazer um passeio em carro aberto. A questão é que ele foi fazer um passeio em carro aberto num lugar que ninguém gostava dele. Isso não foi muito inteligente. E existia um grupo, vamos colocar entre aspas a palavra terrorista, certo? Que chamava Mão Negra. E a Mão Negra era um grupo que era feito por pessoas eslavas. Quando nosso querido Francisco Ferdinando e a nossa querida princesa Sofia estão passeando na cidade de Sarajevo, a Mão Negra está organizada para fazer o assassinato de Francisco Ferdinando. Só que alguns problemas vão acontecer e a pessoa que estava cotada para fazer esse assassinato não comete o ato, e quem faz é esse moço daqui de 19 anos chamado Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, ele é da Bósnia. E vai se haver a exigência, isso foi em junho de 1914, vai haver a exigência da Áustria fazer o julgamento do Gavrilo Princip, porque ele matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Gente, o mês de julho de 1914 foi um verdadeiro desastre. E o que é que vai acontecer? A Áustria vai declarar guerra à Sérvia, a Rússia, que é eslava, vai declarar guerra à Áustria. A Alemanha, que é da Tríplice Aliança, vai declarar guerra à Rússia. A França e a Inglaterra, que são da Tríplice Entente, vão declarar guerra à Alemanha. E o Império Turco-Otomano vai declarar guerra a todo mundo, que é da Tríplice Entente. Basicamente, vai ser o pontapé inicial de tudo, vai ser diretamente o assassinato de Francisco Ferdinando. E aí começa o conflito. Em 1914, temos o início da Primeira Guerra Mundial, que vai durar até o ano de 1918. E no Natal de 1914, a gente tem uma coisa até interessante de se falar, que é a Trégua de Natal, que vai acontecer na cidade de Ypres, na Bélgica, que é no norte da Bélgica, em que soldados germânicos e soldados ingleses vão confraternizar a noite de Natal e o dia de Natal, e no dia 26 de dezembro eles vão voltar ao conflito. Só que o que vai acontecer é que vão precisar mudar os pelotões que estavam naqueles lugares, justamente porque eles ficaram amigos. E qual é a grande crítica em relação a isso? De fato, o início de uma guerra
é a falha da diplomacia. E não são os soldados que se odeiam, não são simplesmente os soldados que vão lá e tipo, poxa, vamos lá. É também toda a questão política que cerca tudo isso. E um detalhe importante, fazia tanto tempo que não tinha um conflito armado na Europa que muitas pessoas começaram a ficar felizes com a possibilidade de se tornarem heróis de guerra. Se a gente contasse para eles. E vamos ter três momentos da guerra, certo? A guerra de trincheiras, a guerra de movimento e a guerra... A guerra de movimento, a guerra de trincheiras e a guerra de movimento. A primeira fase da guerra vai ser a guerra de movimento, justamente no processo de organização, de deslocamento das tropas. A guerra de trincheiras vai ser a grande marca da Primeira Guerra Mundial, em que vão ser cavados buracos na terra com a distância de mais ou menos... Eu não sei direito qual é a distância, mas eu acredito que seja de 2 metros a 5 metros, certo? E a gente vai ter outro buraco, que vai ser outra trincheira. O que é que vai acontecer? A trincheira, ela vai ser um grande lugar totalmente inóspito, porque as pessoas vão morrer ali, as pessoas vão apodrecer ali e as pessoas vão morar ali durante muito tempo. E um detalhe importante, que vai ser durante a Primeira Guerra Mundial, ao fim da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ter a eclosão da pandemia de gripe espanhola. E uma das razões da gente ter essa problemática da gripe espanhola e se tornar o problema sério que realmente foi, é justamente por causa da situação de quase nenhuma higiene em relação às fronteiras. A gente teve, durante muito tempo, um avanço muito grande da Entente em relação ao conflito. Só que vai chegar um momento que a gente vai entender que a gente vai ter França, Inglaterra, Áustria, Alemanha, Áustria e Turquia e Rússia aqui. Meio que vai fazer um sanduíche, tá vendo? Então, assim, eles vão estar cercados. No caso, a Tríplice Aliança vai estar cercada. Mas cedo ou mais tarde, alguma coisa ia dar errado. Só que o que é que vai acontecer? Como é que eles ganham uma certa proeminência no conflito em relação à Entente? A Rússia sai do conflito em 1917 por causa da Revolução. E uma das coisas que a Revolução queria, principalmente a Revolução de Outubro, era justamente a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. O que é que vai acontecer? Através disso, a gente vai ter o Tratado de Brest-Litovsk, que é o que vai fazer e o que vai ser a rendição da Rússia. Tranquilo? A Itália vai sair, na verdade ela não vai necessariamente se envolver na guerra, mas vai sair da Tríplice Aliança. Em 1917, a Rússia sai pelo Tratado de Brest-Litovsk e pelo tratado e pela questão da Revolução Russa, e ao final do conflito, Estados Unidos e Brasil se envolvem no conflito. Isso vai dar direito aos dois países de estarem mas de estarem presentes no Tratado de Versalhes. E em 1918 a gente tem a rendição alemã. Qual é o grande detalhe acerca da rendição alemã? Gente, o nosso querido Ludendorff, ele não vai aceitar a rendição alemã pela República de Weimar. Por quê? Quando a República de Weimar chega ao poder, quando eles estão fartos de um conflito que na cabeça deles não tem pé nem cabeça, eles vão assinar a rendição. Só que lá na trincheira, lá no conflito, lá na guerra de movimento, lá no fronte, o que é que vai acontecer? A Alemanha não vai estar perdendo, ela vai estar inclusive até bem em relação a alguns pontos do conflito. Só que o que é que vai acontecer? Eles vão assinar a rendição e quando eles se rendem, eles basicamente aceitam muitos pontos de se tornarem culpados e tecnicamente eles perdem o conflito. Qual é a grande questão? O Tratado de Versalhes vai declarar a Alemanha culpada. Teremos perdas de colônias, teremos proibição de indústria bélica, proibição de alistamento e redução do exército, além de que eles vão indenizar todos os países envolvidos no conflito. Qual é a grande questão em relação a isso? A França queria manter a Alemanha em uma situação de humilhação, porque na cabeça da França, que queria uma revanche, eles vão justamente controlar a Alemanha, deixando a Alemanha quebrada. Qual a grande questão em relação a isso? Woodrow Wilson, que era presidente dos Estados Unidos no momento, ele vai chegar e vai dizer: minha gente, vamos só terminar a guerra, não vamos deixar nenhum culpado, não.
Porque muito provavelmente o sentimento de revanche que a França teve fazendo isso com a Alemanha também teria e teve. Tanto que causou a Segunda Guerra Mundial. Certo? Por curiosidade, o presidente do Brasil, nesse momento, era o presidente Venceslau Braz, certo? E no ano de 1919, a gente tem a criação da Liga das Nações, que é uma precursora da ONU, e o Brasil tinha uma cadeira na Liga das Nações justamente por ter não só participado do conflito, como também por ter participado do Tratado de Versalhes, como também por ter sido uma das pessoas a favor da construção da Liga das Nações, que seria uma instituição árbitra justamente para controlar certos pontos de existência de novos conflitos. Aí a Segunda Guerra Mundial aconteceu. E a Primeira Guerra Mundial, que era para ser a guerra que ia acabar com todas as guerras, não foi a guerra que acabou com todas as guerras. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Compartilhe com seus amigos, por favor, isso vai me ajudar muito. E até a próxima.